Saúdo a todos nessa sexta-feira com a paz do Senhor Jesus. Queremos dar sequência em nosso estudo de introdução aos 66 livros da Bíblia Sagrada. Começamos ontem o segundo grupo de livros do Antigo Testamento, a saber, os livros históricos, que vai do livro de Josué até o livro de Esther. Pois bem, hoje então nós queremos falar acerca do livro de Juízes. Ontem falamos acerca do primeiro livro, que abre a seção dos livros históricos, o livro de Josué, e hoje nós queremos dar sequência falando sobre o livro de Juízes. Quero trazer aqui algumas informações prévias, básicas, sobre o livro de Juízes, que vai facilitar você quando você for fazer leitura, estudo do livro de Juízes, com essas informações bastante resumidas, básicas, sucintas, prévias, você terá condições de compreender melhor o livro de Juízes. Tenho aqui um material teológico, vou estar fazendo leitura e também comentando, no decorrer do vídeo nós vamos estar tecendo comentários acerca deste livro, tá bom? Então vamos lá? Vamos então finalizar essa semana com o livro de Juízes e na segunda-feira da semana que vem nós damos sequência então ao nosso estudo. Pois bem, vamos lá, Juízes. Primeiramente, o autor do livro de Juízes. Provavelmente quem escreveu o livro de Juízes foi Samuel. Samuel, que fora não somente profeta, mas também Samuel, ele fora também sacerdote e ele também foi um juiz de Israel. Então, provavelmente, quem escreveu este livro, o livro de Juízes, foi o profeta Samuel. O propósito pelo qual o livro de Juízes foi escrito. Vamos ver? Mostrar que o julgamento de Deus contra a transgressão é real e que seu perdão pelo pecado e a restauração do relacionamento são certos para os que se arrependem. Então, o propósito principal do livro de Juízes é mostrar que as consequências da transgressão, o julgamento pela transgressão, o que é transgressão? É pecado, o pecado, certo? São reais, certo? Mas assim como o julgamento pelas nossas transgressões, pelos nossos pecados são reais, também é real, a questão do perdão de Deus quando o homem, a mulher, sinceramente se arrepende de seus pecados e coloca aí a sua vida de acordo com a palavra de Deus, tá? Pois bem, o panorama da época, que aconteceu o livro de Juízes, as histórias registradas no livro de Juízes. A terra de Canaã, esse é o panorama, certo? Posteriormente chamada Israel, Deus ajudara os hebreus a conquistar Canaã, que fora habitada por vários povos ímpios. Mas os israelitas estavam diante do grande perigo de perder esta terra prometida, porque comprometeram suas convicções e desobedeceram a Deus. Então, o panorama, Deus deu uma ordem para que a nação hebreia, a nação de Israel, então adentrasse a terra de Canaã e conquistasse ela de forma completa. A ordem para Israel era exterminar todas as nações pagãs, adoradores de demônios que ali habitavam na terra de Canaã, porque Deus sabia que se Israel poupasse estes povos e procurasse conviver com eles, certamente Israel seria seduzido por eles, atraídos por eles a se prostrarem, a se curvarem, a adorarem os seus deuses de madeira, de pedra, de ouro, de prata, de bronze, enfim, imagens de escultura feitas por mãos humanas, deuses que possuíam
olhos, mas não viam, boca, mas não falavam, ouvidos, mas não ouviam, mãos, mas não tateavam, certo? Que possuíam olfato, mas não cheiravam, não respiravam, ou seja, deuses, objetos, imagens de escultura feitas por mãos humanas. Israel se corromperia, cometeria prostituição espiritual. Por isso Deus deu a ordem para eles exterminarem todas estas nações, adoradores de demônios, ali da terra de Canaã, mas Israel não fez a conquista de forma completa. Israel permitiu que alguns desses povos ali permanecessem, e como consequência disso aconteceu exatamente aquilo que Deus queria poupar Israel. Israel foi após os ídolos destes povos pagãos. Começaram então a cometer a prostituição espiritual, começaram a virar as costas para o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, e começaram a adorar deuses como, por exemplo, Baal, Aserá, Dagon, entre outros deuses dos povos pagãos da terra de Canaã. Então este é o panorama do livro de Juízes, tá? Versículo-chave no livro de Juízes está no capítulo 17, versículo 6, que diz assim: naqueles dias não havia rei em Israel, cada qual fazia o que achava mais certo, tá? Então o povo também carecia de uma maior organização como nação. Pessoas-chave no livro de Juízes são eles: Otiniel, Eude, Débora, Gideão, Abimeleque, Jefté, Sansão e Dalila, tá? Característica particular do livro de Juízes: registro da primeira guerra civil de Israel. Então o livro de Juízes vai registrar o fato, né, que infelizmente aconteceu da primeira guerra civil, ou seja, a primeira guerra interna entre os próprios judeus, né? Ali aconteceu a primeira guerra civil e o livro de Juízes vai registrar todas as demais tribos contra a tribo de Benjamim, tá? Meus irmãos, agora eu quero mencionar aqui o esboço, né? Como se divide o livro de Juízes. Basicamente, o livro de Juízes se divide em 3 partes. A primeira parte vai do capítulo 1, versículo 1, até o capítulo 3 e versículo de número 6. E traz como título a falha militar de Israel. E os assuntos abordados nesta primeira parte do livro de Juízes são a conquista incompleta da terra e a desobediência e derrota, tá bom? Um pouco do que nós vamos abordar nessa primeira parte, né? Quando você for fazer leitura, estudo deste livro, as tribos assumiram um compromisso com Deus para acabarem com os habitantes da terra. A incompleta remoção do mal costuma significar um desastre no final. Aí, né, já contextualizando para mim e para você, o que nós aprendemos com isso. Precisamos estar atentos para não nos comprometermos com o pecado. A segunda divisão, a segunda parte do livro de Juízes, vai do capítulo 3, versículo 7, até o capítulo de número 16 e versículo de número 31, e traz como título o resgate de Israel pelos juízes. Então, o povo começou a corromper-se, como eu disse anteriormente, a cometer a prostituição espiritual, que tratava-se da idolatria, certo? Então agora Deus vai começar a levantar juízes, certo? Para tentar libertar, né, o povo da opressão de nações que, ora, 2, 3 escravizavam as tribos de Israel, e também da idolatria, né, da prostituição espiritual. Esses juízes foram verdadeiros heróis e heroínas da fé. E nós muito temos a aprender, certo, com as qualidades e virtudes destes heróis e heroínas da fé, e também, né, com os seus defeitos. Quando observamos também os seus defeitos, nós atentamos para não praticar as mesmas
falhas, tá? Os assuntos principais abordados nesta segunda parte do livro de Juízes são os seguintes: primeiro período, Otiniel; segundo período, Eude e Sangar; terceiro período, Débora e Baraque; quarto período, Gideão, Tola e Jair; quinto período, Jefté, Ibsã, Elon e Abadom, melhor dizendo; sexto período, Sansão, tá? O que podemos falar aqui, ler sobre este período? Repetidamente vemos a nação de Israel pecar contra Deus, e isto permite que o sofrimento venha sobre a terra e as pessoas. A transgressão sempre tem suas consequências. Onde há o pecado, podemos esperar o castigo. Em vez de vivermos em um interminável ciclo de abandono a Deus e então clamarmos a Ele por misericórdia, devemos ter uma vida de fidelidade. Então, nos ensina, né, que é muito mais interessante nós nos esforçarmos para vivermos uma vida cristã em fidelidade a Deus. Porque quando o cristão, o servo, a serva de Deus, ele comete o pecado, a transgressão, né? Ele comete a prostituição espiritual, fatalmente haverão consequências, e elas sempre são muito sérias e penosas, tá? Terceira e última parte do livro, né, do esboço do livro de Juízes, vai do capítulo 17, versículo 1, tá? Vai do capítulo 17, versículo 1, até o capítulo 21 e versículo 25. E tem como título o fracasso moral de Israel. O fracasso moral de Israel, tá? Os assuntos principais: a idolatria na tribo de Dan e também guerra contra a tribo de Benjamim. Ou seja, como nós falamos anteriormente, Juízes vai registrar a primeira guerra civil de Israel, ou em Israel, melhor dizendo. A despeito dos esforços dos juízes de Israel, as pessoas não se voltaram para Deus de todo o coração. Todos faziam o que achavam ser o melhor para si. O resultado foi o declínio espiritual, moral e político da nação. Para mim e para você agora, tá? O que nós aprendemos com isso? Nossa vida também declinará a menos... Olha só, vou repetir. Nossa vida também declinará, a menos que vivamos segundo as instruções que Deus tem nos dado. Então, todas as vezes que eu e você desprezamos os estatutos, a mensagem do Evangelho, tá? Todas as vezes que nós desprezamos a palavra de Deus, fatalmente, meus irmãos, né, haverá declínio em nossas vidas, seja na área espiritual, seja na área familiar, seja na área ministerial e assim por diante, em todas as áreas e aspectos das nossas vidas. Amém? Meus irmãos, o meu desejo, a minha oração é que Deus abençoe você e a sua família de uma maneira extraordinária e sobrenatural nesta sexta-feira e neste final de semana, tá? Que você tenha um ótimo e abençoado final de semana, até segunda-feira, querendo Deus, né? Dando sequência ao nosso estudo de introdução aos 66 livros da Bíblia Sagrada. Amém? Deus os abençoe em nome do Senhor Jesus. Amém.